Suponha que você esteja a ler uma notícia. O telescópio Alvor descobriu galáxias que não deveriam existir. A física quebrou. Suponha que você queira verificar. Pega o nome da revista citado na matéria. Abre a publicação original. Procura a frase "A física quebrou". Ela não está lá. Em nenhum artigo revisto por pares do telescópio Alvor, ao longo de 3 anos de operação, essa frase aparece. O que existe, em vez disso, são dados concretos sobre o que foi confirmado, o que permanece em dúvida e o que não mudou em absoluto. Vamos separar por categorias. O Alvor foi lançado em 25 de dezembro de 2021. Os primeiros dados científicos vieram em julho de 2022. O custo do projeto foi de cerca de 10 mil milhões de dólares, com 30 anos de desenvolvimento. O maior telescópio espacial da história. Faixa infravermelha com uma resolução a que o Venturo não tem acesso. 3 anos bastam para um balanço preliminar. Não por recontos mediáticos. Pelos artigos. Primeiro, por que surgiu esse abismo entre os artigos e as manchetes? Não foi acaso nem má-fé. Quando em 12 de julho de 2022, o presidente Norberto mostrou a primeira imagem do Alvor, o campo profundo do aglomerado Serra Clara, a reação foi imediata. A imagem é bela. A escala é intuitivamente compreensível. Milhares de galáxias num pedaço de céu não maior que um grão de areia à distância de um braço estendido. A emoção está ali. Mas emoção e resultado científico são categorias diferentes. A imagem, em sentido estrito, não descobriu nada. Demonstrou as capacidades do instrumento. Foi precisamente aí que começou a separação. A assessoria do agente espacial norte-americano fez bem em transformar a primeira imagem num acontecimento. 10 mil milhões de dólares exigem retorno visível. As publicações científicas apanharam a onda. Quando saíram os resultados realmente anômalos, o público já estava preparado para uma revolução. As ressalvas já não encontravam a mesma ressonância. Caetano Bragança, cientista-chefe do programa Alvor, no Instituto Celeste do Horizonte. O Alvor não destruiu o modelo cosmológico padrão, refinou a nossa compreensão dos seus limites. Isto vem de um relatório oficial, não de uma entrevista. Refinou a compreensão dos limites. Vejamos o que isso significa em termos concretos. Comecemos pelo único ponto em que o Alvor, de facto, agravou um problema já existente. A tensão de Venturo. É a discrepância entre duas formas de medir a velocidade de expansão do cosmo maior. A primeira, pela radiação cósmica de fundo. O satélite lusitano, 67,4 km por segundo por megaparsec. Um valor teoricamente derivado dos parâmetros do universo primordial. A segunda forma, pela escada de distâncias. Cefeidas e supernovas do tipo 1A em galáxias próximas. Adriano Seixas, da Universidade de São Jerônimo, laureado com o Nobel pela descoberta da expansão acelerada, obtém pelo método SCHUS 73,0. O Alvor não alterou esse número. O Alvor confirmou-o. A discrepância entre Lusitano e Seixas é de cerca de 8%. A significância estatística até 2025, segundo estimativas da conferência Tensions in Cosmology, na ilha de Corvo Branco, mais de 6 sigma. Acima do limiar padrão de descoberta. Aqui é importante perceber o que aconteceu exatamente com esse número. 5 sigma é o limiar que, na física de partículas, significa descoberta. 6 sigma já não é uma possível anomalia. É uma discrepância sistemática, reprodutível. Não desapareceu com os anos, cresceu. Mas aqui surge um segundo interveniente. E é isso que torna a situação aguda. Verônica Faria, da Universidade de Santa Brígida, também usa o Alvor. O seu grupo, CCHP, publicou em agosto de 2024, no Archive, um resultado por 3 métodos independentes: cefeidas, gigantes vermelhas,
TRGB, e estrelas JAGB. O valor por TRGB: 70,39, mais ou menos 2,5 km por segundo por megaparsec. Por JAGB: 67,80. Dois métodos no mesmo telescópio, dois números diferentes. E ambos mais próximos de Lusitano do que de Seixas. Seixas respondeu com uma publicação separada no mesmo mês. A sua equipa, SHOES, analisou os dados de ambos os grupos. Conclusão: a diferença explica-se pela escolha da amostra de supernovas. Com os dados combinados do JWST, o resultado de Seixas é 72,6, com incerteza de cerca de 2 km. Continua mais perto de 73 do que de 67. Leiamos os originais. Faria escreve no seu artigo: os nossos resultados são compatíveis com o modelo padrão, sem acrescentar nova física. Seixas, no dele: os dados do JWST confirmam os resultados do Venturo. Dois cientistas, um telescópio. Conclusões opostas sobre se a situação exige ou não nova física. É esse o ponto central. O Alvor não resolveu a tensão de Venturo. Mostrou que métodos diferentes, no mesmo instrumento, dão números diferentes. Isso sugere ou um erro sistemático num dos métodos, ou que a tensão é real, ou que ambos os problemas coexistem. Nomes, datas, documentos. Seixas contra Faria, agosto de 2024. Archive. Ambos têm razão dentro dos seus próprios dados. E esse é precisamente o problema. Há ainda uma terceira voz nesta disputa. O grupo TD Cosmo, Cosmografia por Atraso Temporal, usa lente gravitacional de quasares. O método é de natureza completamente diferente. A luz de um quasar distante contorna uma galáxia massiva e chega até nós por vários caminhos, com atrasos temporais distintos. A partir desses atrasos, obtém-se uma estimativa independente da constante de Hubble. Em dezembro de 2025, na revista Astronomy and Astrophysics, 8 quasares com lente gravitacional, com dados do espectrógrafo a bordo do Alvor. Resultado: de novo mais perto de 73, e ainda longe de Lusitano. Damião Salgueiro, da Universidade de Santa Brígida, um dos analistas dos dados, declarou em janeiro de 2025, num encontro da Sociedade Astronômica do Atlântico, de forma direta: a tensão de Venturo é uma crise. Não uma anomalia, uma crise. É uma mudança de retórica que vale a pena registrar. Para entender por que dois cientistas, no mesmo telescópio, obtêm números diferentes, é preciso entender a escada de distâncias. As distâncias até galáxias remotas não podem ser medidas diretamente. É preciso construir uma cadeia. Primeiro, distâncias geométricas a estrelas próximas por paralaxe. Depois, a calibração de velas padrão intermédias, cefeidas, gigantes vermelhas. E por meio delas, as distâncias até supernovas do tipo 1A, que podem ser vistas a milhares de milhões de anos-luz. Seixas usa cefeidas no segundo degrau. Verônica Faria, gigantes vermelhas no topo do ramo, TRGB, e estrelas JAGB. São objetos diferentes, com propriedades físicas diferentes. Cada método tem os seus próprios erros sistemáticos. A questão-chave é: quem tem o maior erro sistemático? E em que direção? Verônica Faria considera que as cefeidas de Adriano Seixas dão um valor inflacionado por causa dos efeitos de aglomeração, crowding, quando estrelas vizinhas caem no mesmo pixel e distorcem a curva de brilho da cefeida. Seixas responde: Alvor, com a sua resolução 4 vezes superior à de Venturo, mostrou que o crowding não é o efeito dominante. Ambos os argumentos são tecnicamente fundamentados. Ambos usam dados reais. Um grupo independente publicou, em outubro de 2024, um quarto método, lente gravitacional de supernovas. Valor:
75,4. Mais ou menos uma margem de erro ampla. Mais próximo de Seixas, mas com grande incerteza. João Gens, da Universidade do Vale Dourado, aplicou o método das flutuações de brilho superficial a 14 galáxias elípticas. Obteve 73,8. De novo mais próximo de Seixas, e de novo sem usar nem cefeidas nem supernovas. Isto é importante. Cada novo método independente sem cefeidas deveria, pela lógica de Verônica Faria, dar um valor mais próximo de 67. Não dá. 4 métodos, vários números. Nenhum reproduz exatamente o outro. A maioria não está do lado de Lusitano. Isto é uma solução, não um mistério. Erros sistemáticos em astronomia são reais. Eliminá-los é trabalho para anos. É precisamente por isso que se constrói o Observatório Estrela do Sul, o telescópio Romariz, e é precisamente por isso que o DESI continua a acumular estatística. Mas eis o ponto essencial. 500 investigadores do consórcio Cosmoverse publicaram um livro branco em 2025. A conclusão deles: a esmagadora maioria das medições independentes agrupa-se em torno de 73, não em torno de 67. Passemos aos exoplanetas. Aqui há 2 narrativas fundamentalmente diferentes. A primeira, um avanço metodológico confirmado. Dióxido de carbono na atmosfera de Luar 7b. Agosto de 2022. Revista Aurora. Equipa ERS. Natália Barreto, da Universidade do Litoral de Santa Cruz. A primeira detecção molecular direta numa atmosfera de exoplaneta por meio de espectroscopia de trânsito. O facto em si é importante, não porque Luar 7b seja um mundo particularmente interessante. É um gigante gasoso quente, não um candidato à vida. O facto é importante porque o método agora funciona com uma precisão que antes não existia. Alvor transferiu a espectroscopia de trânsito do limite do possível para um instrumento de rotina. Isto vai entrar nos manuais como um avanço técnico. A segunda narrativa, o sistema Sereno 1. Aqui a história é bastante mais complexa. 7 planetas em torno de uma anã vermelha a 40 anos-luz. 3 na zona habitável. Alvor gastou no sistema 290 horas, cerca de 12 dias contínuos, mais do que em qualquer outro objeto. O que se obteve? Sereno 1b, o planeta mais próximo. Os primeiros dados de 2023 diziam, muito provavelmente rocha nua, sem dióxido de carbono. Em dezembro de 2024, a equipa de Elisa Durães, do Centro Astral de Lisboa, em conjunto com Miguel Gil, publicou curvas de fase térmica. O planeta mostra alta temperatura no lado diurno, 490 Kelvin, e emissão noturna nula. São sinais de rocha nua, sem atmosfera. A revisão de 24 confirmou: uma atmosfera densa com pressão acima de um bar é improvável. Sereno em C. Revista Aurora 2023. A elevada emissão térmica do lado diurno exclui atmosferas densas com dióxido de carbono. Este é um resultado sólido. Não encontraram, excluíram. Sereno 1e. Este é o planeta mais interessante, o centro da zona habitável. Primeiros dados em setembro de 2025, programa DREAMS. Ana Glória, do Instituto Técnico de Montelar, Cartas de Astrofísica Lusitana. 4 observações de trânsito. Citação direta do resumo. Não obtivemos evidência convincente a favor nem contra uma atmosfera. Foram excluídas atmosferas ricas em hidrogênio. Atmosferas semelhantes às de Vênus e Marte não são sustentadas. Atmosferas ricas em azoto com pequenas impurezas são compatíveis com os dados. Rocha nua também é compatível. É aqui que isto deixa de coincidir com a narrativa. Alvor estuda atmosferas de planetas na zona habitável. O problema está na estrela. A anã vermelha Sereno 1 é ativa. A sua superfície está coberta de manchas escuras e fáculas brilhantes.
Quando um planeta passa diante da estrela, o espectro muda não só por causa da atmosfera do planeta, mas também por causa das regiões da estrela que ele encobre. A isto chama-se contaminação estelar, stellar contamination. Ana Glória escreve-o diretamente. A contaminação foi registrada nas 4 observações. Mais ainda, Saulo Rangel, da Universidade de Arvoredo, um dos coautores do programa DREAMS, disse claramente: pelos nossos dados mais recentes, o suposto indício de atmosfera muito provavelmente é ruído da estrela. Isto não é uma catástrofe, é ciência honesta. A equipa planeia observações simultâneas dos trânsitos de Sereno 1E e Sereno 1B. Como B é rocha nua, o ruído estelar comum poderá ser subtraído. Abordagem metodologicamente correta. Resultado, por enquanto, ainda não há. Conclusão sobre Sereno 1. Isto não há atmosferas. E não é encontraram atmosferas. É isto. A anã vermelha revelou-se um alvo muito mais complexo do que se supunha quando o programa foi planeado. O telescópio é suficientemente poderoso. A estrela não é suficientemente calma. Passemos às galáxias primitivas. Fevereiro de 2023. Ivo Lacerda, Universidade de Vale Sereno, Astronomia da Aurora. 6 objetos com desvios para o vermelho entre 7 e 10, com grandes massas estelares estimadas fotometricamente. Pelos modelos padrão, matéria estelar a mais para uma época tão precoce. Na imprensa, galáxias que não deveriam existir. O que aconteceu depois? 2 tipos de problemas surgiram nos dados iniciais. O primeiro, massas fotométricas são estimativas pela cor do objeto, não espectroscopia. Método menos preciso. Em 2023 e 2024, observações espectroscópicas dos mesmos objetos mostraram. Parte deles são AGN, núcleos galácticos ativos. Quasares brilham mais do que uma galáxia inteira. A massa fotométrica estava sobreestimada. Baltazar Godinho e coautores do Centro Lusano de Astrofísica, em Astronomia da Aurora, de 2024, identificaram vários objetos como AGN. O segundo problema. Mesmo após o refinamento, parte da anomalia permaneceu. Nem todos os objetos se revelaram quasares. Mateus Boaventura, da Universidade do Sertão Azul, um dos analistas, disse-o sem rodeios: se as massas estiverem corretas, estamos em território desconhecido. Para explicar isso, seria preciso ou alterar os parâmetros da eficiência de formação estelar no cosmo maior primitivo, ou acrescentar um mecanismo ainda desconhecido. O modelo padrão foi refinado, não refutado. Há aqui uma nuance técnica de que raramente se fala em público. A eficiência de conversão de baryons em estrelas no cosmo maior primitivo, segundo os modelos padrão, não ultrapassa 57%. Isso já é considerado irrealisticamente alto. Parte dos objetos do Alvor exige 80% ou mais, se as suas massas fotométricas estiverem corretas. Isto não é uma refutação. É uma pergunta séria dirigida aos modelos de formação estelar. Nuno Sabino, da Universidade de São Jerônimo, verificou se os dados do Alvor contradiziam os dados de arquivo do Venturo. Conclusão: não. Se a cosmologia estivesse quebrada, teríamos de ver sinais disso nos dados do Venturo. Não os vemos. Este é um controle importante. Os dados do Alvor são surpreendentes, mas não contradizem o que veio antes. Agora, sobre um resultado que quase não chegou às manchetes. A estrela de neutrões no centro da supernova 87 alfa. A supernova explodiu em 1987, na Grande Nuvem do Sul, a mais próxima em 300 anos, visível a olho nu. A questão central era: o que restou no centro da nebulosa? Um buraco negro ou uma estrela de neutrões? A poeira da explosão ocultou a resposta durante 40 anos. O Alvor, em 2023,
viu linhas ionizadas de argon e enxofre no centro da nebulosa. A assinatura espectral de uma estrela de neutrões, não de um buraco negro. Uma questão em aberto durante 40 anos, encerrada. É precisamente para isto que o Alvor foi construído. Não para a física quebrou, mas para a questão foi resolvida, porque o instrumento finalmente é capaz de ver através da poeira. Há ainda outro resultado do Alvor que merece atenção à parte, e quase não é discutido no contexto da revolução. Discos protoplanetários. O Alvor vê discos de poeira em torno de estrelas jovens com uma resolução infravermelha sem precedentes. A poeira que é opaca à luz visível é transparente ao infravermelho. Isso abre a zona de formação planetária em detalhes antes inacessíveis. Em 2023, uma equipa liderada por Davi Granja, da Universidade de Pedra Alta, publicou em Ciência Plena a detecção de dióxido de carbono quente num disco em torno de uma estrela jovem. Havia 1000 vezes mais do que os modelos previam. A publicação levou a uma revisão das ideias sobre como o carbono se distribui em sistemas planetários em formação. Se houver tanto dióxido de carbono nas fases iniciais, as atmosferas primárias dos planetas podem formar-se de modo diferente do que se pensava. Isto não é "a física quebrou". É uma correção concreta nos modelos de formação planetária. Em paralelo, moléculas orgânicas em discos. Na estrela TP-Aral, ciclopropenilideno, uma das moléculas orgânicas mais complexas encontradas no meio interestelar. Isso indica que os precursores químicos da vida estão presentes ainda antes da formação dos planetas. Não vida, inventário químico. Isto também entrará nos manuais, sem manchetes sobre revolução. Passemos agora a um caso concreto em que a narrativa mediática funcionou de modo mais agressivo. O dimetil sulfureto em K218b. Setembro de 2023. Nicolau Madureira, de Coimbra Nova, Cartas de Astrofísica Lusitana. O planeta K218b é uma superterra na zona habitável da sua estrela, com 8,5 massas da Terra clara. Impossível planeta Iceano, oceano de água sob uma atmosfera de hidrogênio. Nos dados do Alvor, um sinal fraco de dimetilsulfureto. Na Terra clara, esta molécula é produzida principalmente por micro-organismos marinhos. Media. O Alvor encontrou sinais de vida. Leiamos o original. A formulação exata de Madureira. Possível presença de uma molécula com assinatura semelhante, exigindo confirmação adicional. 3 ressalvas numa só frase. Significância do sinal. 3 sigma. O padrão de descoberta em física. 5 sigma. Em 2024, uma equipa independente liderada por Simão Mota analisou os mesmos dados. Não foi encontrado nenhum sinal estatisticamente significativo. Isso não quer dizer que Madureira estivesse errado. Métodos diferentes de análise dos mesmos dados podem produzir resultados diferentes. Quer dizer que 3 sigma é motivo para continuar a verificar, não para anunciar uma descoberta. Há ainda uma questão fundamental. Mesmo que o sinal exista, isso prova a vida? Não. É uma biossinatura, no sentido de que, na Terra clara, é produzida pela vida. Mas isso não significa que não possa haver outra fonte numa química exótica de outro planeta. Para uma declaração correta de biossinatura, é preciso 5 sigma para a molécula, reprodução independente, exclusão de fontes abióticas, consistência com outros dados. Nenhuma dessas condições foi cumprida para K218b. Até 2025, a questão continua em aberto. São necessárias mais observações de trânsito, séries de dados mais longas, melhor tratamento do ruído estelar. Isto é ciência normal. Os mídia anunciaram a descoberta antes de a ciência a ter feito. Vejamos agora um ponto técnico de que raramente se fala em público. Os primeiros meses de operação do Alvor foram acompanhados por sérios problemas no software de processamento de dados. Os sistemas de correção de artefactos,
não uniformidade dos detetores, efeitos de desalinhamento dos espelhos, eram insuficientes na primeira versão. Isso levou a resultados pouco fiáveis em várias observações iniciais. Gaspar Ilharco, da Universidade do Litoral de Santa Cruz, disse-o diretamente numa entrevista. Foi, em essência, um fracasso, e muitos na comunidade sofreram por causa disso. Verônica Faria acrescentou: são problemas esperados. Aconteceu o mesmo com o Venturo no início. Parte dos primeiros resultados de 2022 precisou de ser refeita depois da melhoria do software. Isto não é um escândalo, é um processo normal. Mas significa que algumas das primeiras declarações revolucionárias se baseavam em dados ainda não totalmente calibrados. À medida que a calibração melhorou, parte das anomalias diminuiu. Não desapareceu por completo, mas diminuiu. Quem tomou a decisão de não falar disso amplamente em público? Ninguém escondeu nada de propósito. Simplesmente, isso não interessa como notícia. O software foi melhorado e parte dos resultados iniciais foi corrigida. Não é manchete. Agora, quem tomou a decisão sobre como apresentar os resultados? Joana Riba, cientista de operações do Alvor no Centro Gouveia, disse publicamente em 2023: o Alvor não refuta o Big Bang. Isso não é verdade, e isso é prejudicial. A Agência Espacial Americana publicou um esclarecimento oficial. O esclarecimento foi lido por incomparavelmente menos pessoas do que as manchetes. A mecânica é simples. O investigador publica um resultado preliminar com ressalvas. O gabinete de imprensa da universidade remove as ressalvas. Eles precisam de atenção para a instituição. O editor da publicação reforça a formulação. Ele precisa de uma manchete. O leitor vê a manchete sem ressalvas. Descoberta é acontecimento. Esclarecimento de descoberta não é acontecimento. Passemos ao que não mudou. Lambda CDM, o modelo cosmológico padrão, não foi refutado. Nenhuma observação do Alvor exige a sua substituição. Isto não é um comunicado da Agência Espacial Americana. É a posição dos próprios autores das publicações, incluindo aqueles que descobriram as galáxias anômalas. O Big Bang não foi refutado. O objeto mais distante do Alvor, a galáxia Javé-Sul Z1432, 290 milhões de anos após o Big Bang, existe dentro da cronologia padrão. Nenhuma contradição. A matéria escura não foi detetada diretamente. O Alvor é um instrumento óptico e infravermelho. Ele não procura partículas. A energia escura, segundo os dados do Alvor, continua a ser constante. Os sinais do DESI sobre uma possível mudança na energia escura foram obtidos por outro instrumento. Essa é outra história. Há ainda outra fratura entre expectativa e realidade que importa fixar. Antes do lançamento do Alvor, existia na comunidade a sensação de que um telescópio desta classe resolveria a questão da tensão de Venturo. Removeria a sistemática das cefeidas. Eliminaria a incerteza da escada de distâncias. Encerraria a questão. Isso não aconteceu. O Alvor confirmou os resultados de Adriano Seixas. O Alvor deu a Verônica Faria a possibilidade de obter outros números. 2 resultados no mesmo telescópio. Ambos de alta qualidade. Ambos inconciliáveis. Isso significa que o problema é mais profundo do que se pensava. Não está no instrumento. Está na metodologia, na escolha das velas padrão, ou em algo que não compreendemos na física. Tomé Tavares, da Universidade Costeira de Los Arcos, um dos autores do estudo TD Cosmo, disse em dezembro de 2025: isto é significativo porque a cosmologia como a conhecemos pode estar quebrada. Não como jornalista, como autor de um artigo revisto por pares. A diferença é que ele acrescentou o indispensável. Se a tensão não for um erro de medição, teremos de desenvolver uma nova física. Se. É precisamente essa palavra que separa o cientista da manchete. Agora, por que isto importa? Não como história sobre um telescópio,
como história sobre como o conhecimento é produzido. Quando o Alvor mostrou o primeiro campo profundo, em julho de 2022, a reação foi correta na forma e errada no conteúdo. Correta na forma. As pessoas maravilharam-se com um instrumento grandioso. Errada no conteúdo. Esse maravilhamento foi interpretado como descoberta. A diferença é fundamental. Instrumento não é descoberta. Instrumento é possibilidade de descoberta. Em 3 anos, o Alvor realizou várias descobertas reais. Dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta como método de trabalho. Uma estrela de neutrões no centro da supernova 87 alfa. O aprofundamento da crise de Venturo. Estes são resultados reais. Mudam a compreensão. Mas a física quebrou não está nos artigos. Essa frase nasceu na cadeia mediática de amplificação e vive lá. Há um detalhe que vale a pena acrescentar a este quadro. A conferência Tensions in Cosmology, na Ilha de Corvo Branco, setembro de 2025. Mais de 130 investigadores. No white paper da conferência ficou registrado: a tensão de H0 ultrapassou 6 sigma. Ao lado disso, a tensão de S8 na distribuição da matéria em grandes escalas. Ao lado, os primeiros sinais de uma possível inconstância da energia escura vindos do DESI. 3 potenciais rupturas com um modelo padrão ao mesmo tempo. Cada uma abaixo do limiar de descoberta isoladamente. Juntas, formam um quadro impossível de ignorar. A comunidade não diz, o modelo quebrou. A comunidade diz, com esta quantidade de anomalias independentes ao mesmo tempo, é preciso procurar uma causa sistêmica. Isto não é o mesmo que as manchetes, mas também não é silêncio. Agora analisemos mais uma camada desta história, o mecanismo de produção do escândalo científico. Não de má fé, precisamente de mecanismo. Imagine a cadeia. O investigador, Ivo Lacerda, publica um preprint no Archive. O preprint não passou por revisão por pares. No texto há as palavras: se as nossas estimativas fotométricas estiverem corretas e requer confirmação por espectroscopia. Essas palavras estão no meio do texto, não no título. O gabinete de imprensa da Universidade de Vale Sereno publica um comunicado. Manchete: Alvor descobriu galáxias que não deveriam existir. Não há ressalvas, foram removidas. Eles precisam de mostrar trabalho. Precisam de financiamento para a próxima bolsa. Um repórter científico de um grande meio pega nesse comunicado. A manchete é reforçada. Alvor quebrou a física. O editor pede algo mais forte. Dão-lhe. O texto sai. 6 meses depois, a espectroscopia mostra. Parte dos objetos são quasares. A massa estava sobreestimada. A anomalia é menor. Esse texto fica em 32º lugar de importância no dia. Ninguém o lê. É assim que se forma a fratura. Não por mentira, mais precisamente, por mentira de omissão. As ressalvas são removidas na transmissão. Os esclarecimentos não são transmitidos de todo. Isto é um problema sistêmico da comunicação acadêmica. As universidades competem por atenção. Os mídia competem por cliques. A ciência trabalha em escalas de tempo anuais. Os mídia, horárias. Nenhum participante da cadeia mentiu intencionalmente, mas o resultado é uma distorção sistemática. Joana Riba compreendia isso, por isso falava publicamente. A Agência Espacial Americana publicava esclarecimentos, mas o esclarecimento sai depois da manchete e reúne menos leitores, sempre. Há ainda um outro nível desta história que raramente se discute. O Alvor trabalha no ponto de Lagrange II, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra Clara, na direção oposta ao Sol nascente. É frio. A temperatura de operação dos detetores principais ronda os menos 230 graus Celsius. O escudo solar tem 5 camadas, do tamanho de um campo de tênis. É isso que lhe permite ver a radiação infravermelha de galáxias a milhares de milhões de anos-luz.
Mas isso também é uma limitação. Ele vê o infravermelho, não procura matéria escura, ela não tem radiação eletromagnética, não deteta ondas gravitacionais. Para isso são precisos outros instrumentos. Não observa neutrinos. Faz aquilo para que foi criado. Infravermelho próximo e médio, com uma resolução angular sem precedentes. Quando jornalistas escrevem "o alvor mudou a nossa compreensão do cosmo maior", isso é verdade num sentido restrito. O alvor mudou a compreensão nos intervalos que consegue ver. Para lá desses intervalos, há outros instrumentos, outras perguntas. Isto não diminui a importância do telescópio, esclarece o seu lugar. Voltemos à tensão de Venturo, porque é precisamente aqui que a história ganhou uma continuação inesperada em 2025. A Comissão Europeia atribuiu 12 milhões de euros a uma bolsa Synergy para o projeto RED-H0T. As co-coordenadoras são Lídia Verdeal, de Barcela Nova, e Frederico Curvelo. Objetivo: uma medição independente de H0 por meio de novos métodos. Dinheiro desta escala para uma única questão é raro. É um sinal. Quando as estruturas de financiamento destinam 12 milhões de euros a refinar um único número, isso significa que consideram o problema real. Não ruído mediático. Uma anomalia científica. Em paralelo, o telescópio Romariz, sucessor do Venturo, com lançamento previsto não antes do fim da década de 20, terá um campo de visão 100 vezes maior do que o do Venturo. A sua principal tarefa: mapear galáxias, medir a energia escura. Produto secundário: dezenas de milhares de supernovas do tipo 1A para calibrar a escada de distâncias. Isso encerrará a questão da amostra que Salgueiro critica no trabalho de Faria. O Observatório Estrela do Sul, na Serra do Pacífico, primeira luz em 2025. 10 anos de observações, 20 mil milhões de galáxias no catálogo. Uma estatística que tornará irrelevantes as atuais discussões sobre amostras. Ou seja, nos próximos 5 anos teremos instrumentos que ou confirmarão a tensão por métodos independentes ou mostrarão onde estava o erro. Esta disputa não é eterna, mas por enquanto esses dados ainda não existem. Por enquanto temos apenas o alvor. E o alvor mostrou que o problema é mais profundo do que se pensava. Há ainda um outro aspecto da história das galáxias primitivas que é importante compreender. Quando se diz uma galáxia que não deveria existir, isso não significa que a galáxia viole a física. Significa que viola os modelos atuais. A diferença é fundamental. Os modelos de formação estelar no universo primitivo baseiam-se em várias suposições. Sobre a velocidade de formação dos halos escuros, sobre a fração de gás que se transforma em estrelas, sobre o papel da retroação de supernovas e buracos negros. Essas suposições foram calibradas com os dados disponíveis antes do alvor. O alvor mostrou galáxias que se formaram mais depressa e com mais brilho do que os modelos previam. Isto não é uma violação das leis da física. É uma violação das nossas suposições sobre os parâmetros. A diferença é esta. As leis da física são aquilo que não podemos mudar. Os parâmetros dos modelos, aquilo que vamos ajustando à medida que os dados se acumulam. É precisamente por isso que a interpretação correta não é "a física a variou", mas "os modelos precisam de um ajuste nos parâmetros da formação estelar". É mais aborrecido, é verdade. Mateus Boaventura, o mesmo que disse "estamos em território não explorado", acrescentou algo importante que não entrou nas citações mediáticas. Disse: "Os modelos admitem flexibilidade nos parâmetros. Precisamos de restrições mais duras. O alvor deu-as. Agora sabemos onde é preciso ajustar". Essa é uma outra história. Uma história de progresso, não de crise. Mas o progresso não se vende tão bem como a crise. Por isso, ouvimos falar da crise. Vejamos ainda outro resultado, aquele que normalmente aparece no fim dos comunicados de imprensa, mas merecia o primeiro lugar. O alvo detetou dióxido de carbono em Luar 7b. Já falamos disso.
Mas por trás desse resultado, há algo maior do que um único achado. Antes do Alvor, a espectroscopia de trânsito das atmosferas de exoplanetas existia como método. O Venturo conseguia detectar moléculas grandes nas atmosferas de Júpiter quentes, planetas com temperaturas perto dos 1000 graus, com atmosferas do tamanho de um pequeno país. São condições excepcionais. A maioria dos planetas que nos interessam é pequena, com atmosferas finas e rarefeitas. O Alvor tornou esse trabalho possível para uma ampla classe de objetos. Não apenas para gigantes quentes, para superterras, para Neptunos. Em perspectiva, para terras. Luar 7b é uma demonstração de capacidades. Tal como a primeira imagem do Venturo foi uma demonstração de ótica, e não a descoberta de um objeto específico. A primeira medição direta de dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta é um resultado de calibração. Mostrou, o método funciona. Agora aplicamo-lo a alvos interessantes. Sereno 1e é precisamente um alvo interessante. Por enquanto a estrela atrapalha, mas o método funciona. Outra história que não chegou às manchetes: o Alvor e a nebulosa do Arco. Em 2023, o Alvor obteve imagens da região interna da nebulosa do Arco, uma zona de formação estelar ativa há 500 anos-luz. A resolução era 5 a 10 vezes superior à do Venturo no infravermelho. Nos dados descobriram várias dezenas de pares de objetos, a que chamaram planetas órfãos em sistemas binários. Jupiter Mass Binary Objects, JUMBOS. Planetas sem estrela hospedeira, movendo-se aos pares. Várias dezenas de pares numa única nebulosa. Segundo os modelos padrão de formação estelar, tais pares deveriam ser extremamente raros. Ou se formam como estrelas, a partir de uma nuvem de gás, mas isso exige massas de gás muito pequenas. Ou foram ejetados de sistemas planetários aos pares, mas a probabilidade de uma ejeção dessas em par é extremamente baixa. Marcos Colares, da Universidade do Poente, em Cartas de Astrofísica Lusitana, 2023. Não compreendemos de onde vem. Não, a física variou. Os nossos modelos não explicam uma quantidade tão grande destes objetos. É um enigma real, não uma sensação, um enigma. A diferença é que enigmas se resolvem, sensações se publicam. Até 2025, vários grupos teóricos propuseram explicações. Modificação da função inicial de massas estelares, o papel do campo magnético na fragmentação da nuvem de gás, particularidades da turbulência na nebulosa do Arco. Nenhuma se tornou consenso. Todas continuam a ser objeto de investigação ativa. É isso que significa ciência real em tempo real. Não, a física quebrou. Encontramos algo inesperado e agora estamos à procura de uma explicação. Agora vamos desmontar uma pergunta que raramente é feita. Como é que o consenso científico realmente funciona? Por que muda devagar? E por que isso é bom e não mal? Quando em 1928, Venturo publicou observações da velocidade de afastamento das galáxias, isso não mudou a visão do mundo de um dia para o outro. Foram precisos 10 anos, e o trabalho de Jorge Leal e Alexandre Fraga, ambos previram a expansão antes de Venturo, para que o conceito de um cosmo maior em expansão se tornasse padrão. Quando em 1998, as equipas de Adriano Seixas e Péricles Malta descobriram a expansão acelerada do cosmo maior, a primeira reação da comunidade foi cética. Foram precisos vários anos de confirmações independentes. Em 2011, o Prêmio Nobel. Não pela publicação, pela reprodutibilidade. É isso que é consenso. Não uma votação. Não a autoridade de um único cientista. É a acumulação de resultados reproduzíveis por métodos diferentes. Enquanto métodos diferentes derem números diferentes, não há consenso. Isso é normal. É o estado de trabalho da ciência. Apliquemos isso à situação atual.
Atenção de Venturo. 6 escalas de distância independentes. A maioria dá números próximos de 73. Lusitano dá 67. Um método está do lado de Verônica Faria. Vários métodos do lado de Adriano Seixas. Isto não é um beco sem saída. É um estreitamento do espaço de hipóteses. Daqui a 5 anos, depois do Observatório Estrela do Sul, depois do telescópio Romariz, depois da expansão do DESI, teremos uma resposta. Não, a física está quebrada ou não. Uma resposta concreta. Em que método exatamente havia um erro sistemático? Ou em que ponto exatamente o modelo padrão precisa de correção? Isto é mais aborrecido do que a física quebrou. É verdade. Agora, o episódio final desta história. Um que raramente é contado sob este ângulo. Alvor foi concebido em 1989, quando Venturo ainda nem tinha sido lançado. O desenvolvimento começou em 96. O lançamento estava previsto para 2008. O lançamento real, 2021. 30 anos, 10 mil milhões de dólares. 3 países, Estados do Norte, União Ocidental, Canadá. 2 décadas de atrasos, derrapagens orçamentais, problemas técnicos, uma tentativa de abertura do escudo solar que não tinha o direito de falhar. E funciona. O espelho primário montou-se com precisão. 28 dias de voo até ao ponto de Lagrange II. A abertura do escudo em 12 dias. 318 operações mecânicas separadas, cada uma sem margem para erro. Tudo funcionou. Isso por si só já é um resultado científico. Não astrofísico, de engenharia, mas não menos importante. Quando Caetano Bragança diz Alvor refinou a nossa compreensão dos limites, é disto que ele fala. Não de uma revolução, mas da expansão do conhecido até ao que antes era desconhecido. Do facto de cada resposta abrir a pergunta seguinte. Isso não é desilusão, é trabalho. 3 anos, milhares de manchetes sobre revolução, algumas descobertas reais, uma crise real, a tensão de Venturo, que Alvor não criou, mas aprofundou. Um enigma resolvido, a estrela de neutrões na supernova 87 alfa. Um método transferido do experimental para o operacional, a espectroscopia de trânsito. Várias anomalias que exigem explicação. Galáxias precoces, jumbos na nebulosa do Arco. E uma quantidade enorme de dados que ainda não foi processada. Alvor está a recolher dados agora mesmo, enquanto lê isto. As suas reservas de combustível permitem-lhe trabalhar até 20 anos. Isto não é o fim da história, é o começo. A questão é, quem vai ler as próximas manchetes entendendo o que está escrito nas publicações originais? E quem não? Façamos o balanço. O que Alvor realmente mudou em 3 anos? A espectroscopia de trânsito de atmosferas de exoplanetas tornou-se um método operacional. Dióxido de carbono em Luar 7b. A tensão de Venturo foi confirmada e agravada. SHOES 73, CCHP 70, Lusitano 67. Um telescópio. 3 números. 6 sigma de diferença. A estrela de neutrões no centro da supernova 87 alfa. 40 anos depois, questão encerrada. Química de discos protoplanetários e formação estelar precoce. Metodologia. Melhorada. O que continua em aberto. Sereno 1e. Não há dados convincentes. O ruído estelar domina. Sereno 1b. Voltou a ficar em dúvida depois de dezembro de 2024. Mais provavelmente, uma rocha nua. Galáxias massivas precoces. Parte foi reclassificada como AGN. A anomalia diminuiu, mas não desapareceu. O que não mudou? Lambda CDM continua a funcionar. O Big Bang não foi refutado. Matéria escura e energia escura. Estatuto inalterado. Isto é solução, não sensação. Os mídias escreveram revolução, porque revoluções vendem. Os dados descrevem progresso,
metodológico, pontual, iterativo. A questão em aberto. Atenção de Venturo. 6 sigma pelas estimativas mais recentes. Adriano Seixas e Verônica Faria usam ambos Alvor, e ambos obtêm números diferentes. Métodos independentes, lente gravitacional, flutuações de brilho, confirmam Adriano Seixas. O método TRGB de Verônica Faria, não. Isto significa, ou há um erro sistemático num dos métodos, ou a tensão é real, ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Se o DSI, nos próximos anos, atingir 5 sigma para a não constância da energia escura, isso será uma segunda crise independente do modelo padrão, ao mesmo tempo que a tensão de H0. Aí a conversa mudará. Por enquanto, há uma anomalia acima do limiar, possivelmente já uma crise, mas ainda não física nova. Quem decide quando uma anomalia se torna crise e uma crise, motivo para uma nova teoria? Essa não é uma pergunta para os dados. É uma pergunta sobre como funciona o consenso científico, sobre quem tem o direito de mudar a interpretação, sobre quantos sigmas são necessários para que a comunidade da física reconheça o modelo antigo já não funciona. Na história da ciência, esta transição nunca aconteceu por anúncio. Aconteceu quando se acumulou um número suficiente de discordâncias. E então, em retrospectiva, alguém deu um nome à data. Ao ponto. Alvor não marcou esse ponto, mas talvez o esteja aproximando. Aqui vale falar das alternativas teóricas. Não porque estejam certas, mas porque existem como hipóteses de trabalho. A energia escura primordial, EDE, é a hipótese de que no cosmo maior inicial existia uma forma adicional de energia que acelerava a expansão antes da recombinação. Isso mudaria a calibração do horizonte sonoro, a distância em que as ondas sonoras no plasma do cosmo maior inicial pararam. E com isso, deslocaria para cima a previsão de H0 a partir da radiação relicta, aproximando-a de 73. Uma hipótese elegante, testável, mas por enquanto não confirmada. O DESI publicou em 2024 os primeiros indícios de que a energia escura pode não ser constante. A sua densidade poderia variar com o tempo. Significância: cerca de 3 sigma, abaixo do limiar de descoberta, suficiente para olhar com atenção. Se a energia escura não é constante, isso significa que a constante cosmológica lambda no modelo lambda-CDM está errada. Não que a física quebrou. Está errado um parâmetro entre vários do modelo. Isso exigirá uma ampliação do modelo, a adição de uma equação de estado para a energia escura, um parâmetro extra, W. Isto não é uma revolução. É aquilo a que os físicos chamam fine-tuning, refinamento. Para entender a escala, quando, em 1998, descobriram a expansão acelerada, isso não quebrou a teoria da relatividade geral. Exigiu acrescentar às equações a constante cosmológica, que o próprio Estevão Nobre tinha posto lá e depois retirado. Foi acrescentada de novo, com base nos dados. Talvez a história se repita. Talvez W não seja -1. Talvez seja preciso mais um ajuste. Isto não é a física quebrou. Isto é, a física está a ser refinada. E aqui surge uma pergunta que não costuma ser feita diretamente, mas que está por trás de toda esta análise. Por que é que isto importa? A distância entre as manchetes e os artigos. Não como uma queixa acadêmica contra jornalistas, como uma questão prática. Porque as decisões são tomadas com base na percepção. O financiamento da ciência depende daquilo que a sociedade considera importante. Se a sociedade dizem que a física quebrou, isso cria um tipo de expectativa. Se a sociedade entende que uma entre várias anomalias atingiu 6 sigma e exige verificação com novos instrumentos, isso cria outro tipo de expectativa, mais realista, mais compatível com a forma como a ciência funciona. A desilusão com uma revolução que não aconteceu
é um problema real. Quando, um ano depois das manchetes, a física quebrou, sai um esclarecimento dizendo: parte dos resultados foi revista. O público sente que foi enganado. A confiança na ciência diminui. Na vez seguinte, o ceticismo será maior. É um ciclo. Sensação, desilusão, ceticismo, desconfiança. E depois de volta à sensação. Ler o original é uma forma de quebrar esse ciclo. Não para todos, mas para quem quiser. Nomes, datas, documentos. Esta regra não é acidental. É um instrumento. Seixas, 73. Shoes, agosto de 2024. Faria, 70. CCHP, Archive, o mesmo mês. Salgueiro, Crise, janeiro de 2025. Encontro da Sociedade Astronômica do Atlântico. Conferência na Ilha de Corvo Branco. 6 Sigma, setembro de 2025. TD Cosmo, 8 Quasares, dezembro de 2025. Astronomy and Astrophysics. Isto não é um consenso científico abstrato. São pessoas concretas, dados concretos, revistas concretas, datas concretas. Da próxima vez que ler uma manchete dizendo que os cientistas descobriram, pergunte: que cientistas? Em que revista? Qual é a significância do resultado? Existe reprodução independente? Não porque a ciência seja pouco fiável, mas porque ela é mais interessante quando se entende o seu curso real. Não revoluções, passos. Próximo vídeo. A Lua 25 caiu em agosto de 2023. A Cosmoleste chamou-lhe situação anômala. Até hoje, não há relatório técnico.